uma vez que as nossas fontes históricas, principalmente a fonte escrita, é uma fonte não muito rica, principalmente da nossa parte. Da nossa parte é muito rica oralmente. Nós temos uma fonte de história oral muito rica. A escrita tem muito a ver com algumas poucas pessoas que escreveram e depois, ainda nessas poucas que escreveram, tem uma controvérsia. Então, estás a ver quando tu vais fazer um trabalho em que um te diz não, estás a fazer errado, o outro diz não, é mais ou menos isso, e ainda tem um que diz epá, eu não estudei bem isso. Então, e depois tens, isso fica um documento em que a sociedade e as novas gerações vão se pautar por ele. Então, é uma responsabilidade mesmo muito grande. Mas, como todos, agarramos aquilo que está em nossas mãos e trabalhamos arduamente naquilo que nos deram. Então, tinha que se fazer de forma mais, mais séria e responsável, e foi da forma como nós fizemos o trabalho, foi da forma como eu encarei o personagem Casa de Angola no filme Júlio da Pinha de Angola. Então, e tenho um orgulho muito grande de ter esse trabalho agora a girar pelo mundo e em algumas universidades até ser motivo de estudo. Estás a ver? Isso para mim é muito, muito importante. É muito importante. Como é que fez para... Ou como é que foi a sua trajetória para chegar a ser ator? E pelo que nós vimos também é produtor. A minha história para ser ator é a minha história da vida toda. Então, nem esse Como direito ia chegar, é a história da vida toda. Eu sempre fui ator. Aliás, eu sou ator desde os 6 anos de idade. E tipo, sou ator desde os 6 anos de idade. Tem interregno, estás a ver? Desde os 6. Desde a iniciação, Uau. que eu sou ator. Tive uma ligeira paragem de 1 ano e meio, mas logo depois disso voltei para, para a representação já profissional no teatro e continuei. Então, a história de ser ator já vem de bué tempo. Uma história de vida, da vida inteira. Boa. Então, uma dúvida aqui. Gostou ou da experiência de ser apresentador TV, ou gostou de estar na Fox? Foi o meu primeiro trabalho como apresentador. Uau. E como apresentador, na Fox, eu fui um ator, estás a ver? Então, o meu personagem era ser apresentador e correu bem, graças a Deus. Era suposto fazer um programa um programa, né? Mas depois fazer uma temporada. Fiz 3 temporadas e depois de mim o programa não existiu mais, estás a ver? Tipo, não deram continuidade, mas não deram continuidade porque era um programa feito fora de Angola, para Angola, com muitos angolanos. Então, a vida daquele programa não fazia muito sentido porque era melhor que o programa fosse feito em Angola. Tinha muitos custos, ganhava-se bem, mas tinha muitos custos para dar continuidade ao programa. Só por isso é que paramos. Mas foi uma grande experiência ter feito o Duelo das Estrelas. Foi um trabalho que eu fiz com um casting muito difícil e pá, foi muito especial para mim. Foi muito especial. Depois disso, fui fazendo outras coisas, mas foi muito especial para mim. E qual... pronto, a gente sabe que já fez parte do teatro e tudo mais, né? Como é que eu posso perguntar? Qual foi a sua melhor experiência? Onde é que gostou mais de estar? No teatro ou na televisão? Olha, fazia muito essa pergunta. Mas para um ator, representar é o melhor sítio. Se for representar no teatro comunitário, no teatro convencional, no teatro de ópera, na televisão, no cinema, representar tipo, é a nossa cena. É importante representar, pronto. O importante é agarrar, porque assim, o processo de representação acaba por ser o mesmo, acaba por ser o estudo do personagem, dedicação no mesmo personagem, depois só tem algumas diferenças. O representar para o teatro, representas de uma maneira, para o cinema, representas de outra.
para a televisão de uma ou outra, mas continua sendo representado, estás a ver? Então, para mim, onde eu tiver que entregar o meu personagem, eu mergulho. Mas tem técnicas diferentes ou há formação, existem formas diferentes de se representar em cada sítio? Existem. Vou dar exemplos bem práticos. No teatro, tu representas com muitas. Como é que tu posso dizer? Representas com uma dicção maior, tipo, tens que projetar a voz de forma maior, mais alta, porque tens que falar, né? Estás num sítio, pelo menos até o convencional, né? Hoje em dia já tens microfones de lapela e já podes fazer uma televisão no teatro. Sim. Mas o convencional, tu tens que projetar a voz para mais distante possível, porque até a última pessoa que esteja na plateia tem que te ouvir e bem. Então é um exercício vocal, de dicção, em que tu tens que exprimir para o outro te ouvir e tem que te ver. E as expressões faciais, corporais são cada vez maiores. Na televisão, no cinema, a câmara está aqui, estás a ver? Está aqui contigo. Então, tu não precisas de se movimentar assim, senão até sais da câmara, estás a ver? Sim. Tem essas técnicas. Depois tem as técnicas do tipo de maior verdade, do tipo, o teatro é mais ou menos mais. Tem muitos deles, muita comédia, trágico-comédia, estás a ver? Foi mais ou menos assim que foi inventado o teatro, foi assim desenhado o teatro. Então, era mais ou menos assim que projetavas. Na televisão, tu projetas mais a vida real e o cinema muito mais real. Um exemplo prático. Na televisão, tu não vês muito nudismo, uma cena de nudismo. No cinema, tens que ser mesmo underground. Tens que tirar numa roupa. Tiras a roupa e faz uma cena de nudismo. Na televisão, ainda tens a questão de estás a enviar essa mensagem para famílias, cada uma mais recatada do que a outra. Então, tem regras, tem bases e tens ainda limites. Cinema, quem tiver que ver para maior de 18 anos, então vai ver tudo. Sim. Só pode entrar nos 18 anos, estás a ver? Tem esses limites, essas limitações. Então, cada limitação tem uma forma de expressar diferente. Então, eu fui aprendendo tudo isso. Estás a ver? Teatro, televisão, cinema e nessa ordem. Estamos a receber tantos elogios aqui do melhor ator de Angola. Uau! Pessoas queridas demais. São pessoas queridas. Diga? São pessoas queridas demais. Pois, não, vamos ser sinceras, né? A verdade, não vamos aqui mentir, né? Olha, acabo de ver aqui a Tânia Buriti, minha mestre, minha pessoa, o homem dongado, muito bom, Elker Shelton, Elker Shelton, meu amigo de infância. Elker, como é que é? Estás bem? Meu amigo de infância. Pois. Então, o Bloco Liberal, que somos nós, né? Defende a criação de uma rede de aldeias culturais, centros com museus ou salas de teatro e cinema mais cultural. O que é que acha sobre isso, sobre essa nossa ideia? Epá, olha, eu quando vi a página, quando fizeram o convite, e desde já agradeço, muito obrigado pelo convite. Quando vi o convite, vi que era uma página política, né? Uma página política, e para mim o mais bonito nisso tudo é que vocês não se escondem. Está a ver? Há pessoas, instituições e grupos que nas redes sociais não têm cara, não têm identidade. Então, quando você diz que você é isso, eu sou um bloco liberal, sou político, eu aceitei, até porque outros fazem esses convites que têm esses objetivos políticos, mas meio que escondidos. Então, quando você diz a verdade e me diz nos olhos, cara a cara, então é com essa verdade que nós vamos conversar. E eu gostei do facto de vocês serem jovens, políticos, e querem conversar sobre políticas culturais, sociais, que fazem todo sentido para a nossa sociedade. Então, se for para falar cara a cara, bora lá. Bora!
Então, eu tenho aqui já uma pergunta que já tem Ei, pessoal tu, com no final estava a se perguntas, preparar para ver se isso não mas acho que a pergunta desapareceu. Estava aqui. Ah, não, eu saí do direto e voltei a entrar por falha técnica. Então, mas também ainda tenho algumas dúvidas aqui. Tentar lá no velho, tá vendo? A outra dúvida é: quais são os Sim, exemplos que que podemos importar de Portugal e Brasil para alavancarmos a nossa indústria cinematográfica? Exemplos de Portugal e Brasil que podemos fazer para alavancar a nossa indústria. Pois. Epá, vou ser, vou ser mais humilde na resposta, né? Vou ter uma resposta mais humilde. Porque eu podia dizer que nenhum, primeiro. Podia dizer que nenhum. Primeiro porque nós somos um povo, temos uma cultura diferente, completamente diferente, temos a nossa manifestação cultural diferente, nós temos as nossas verdades de forma diferente e cultura, representação é essa manifestação cultural do que é teu. Logo, quando nós dissemos tudo que nós podemos tirar do outro para trazer para ti, estamos a dizer, de alguma forma, assumir que o nosso não tem muito valor. Partimos desse pressuposto. Então, se nós temos que fazer algo para nós, imitando o que é dos outros, nunca vamos ser nós, vamos ser híbridos, vamos ter uma parte do Brasil, uma parte do Camboja, uma parte de Guiné-Bissau, uma parte de Israel, vamos ter uma parte de todos os outros e depois é que vamos fazer a nossa. Então, eu podia te responder dessa forma, mas pronto, vou ser um bocado mais humilde e dizer que hoje em dia somos uma aldeia global, podemos escolher um bocadinho dos outros, mas com relação a exemplos que nós podemos tirar destes países, ou são poucos, mas são alguns, são que temos que fazer da nossa cultura, hábito, criar costumes nas pessoas de verem o que nós fazemos e produzir filmes, produzir novelas, produzir teatro, produzir conteúdos. Depois, outro exemplo que nós podemos tirar deles é agarrar nisso e poder fazer com que esse produto seja vendável, seja um produto comercial para outros países. Esse é o exemplo que nós podemos tirar deles, porque de resto não precisamos de tirar nada deles. Entende? Nem na parte profissional. Assim, imagina, há muitas condições ou condicionalismos que fazem com que o Brasil trabalhe da sua forma, Portugal trabalhe da sua maneira, a Espanha trabalhe da sua maneira. A Espanha, por exemplo, nunca se vergou aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, durante muitos anos, os Estados Unidos e a França foram supostamente pioneiros na representação, pioneiros no cinema, né? Sim. Mas a Espanha não tirou nada dos Estados Unidos nem da França. Fez deles, trabalhou neles. Do lado profissional, é mundial. Gravar o filme, gravar novela, é mundial. Porque quando você grava um produto, você grava com a câmera. Né? Isso é mundial. Agora, tirar ilações culturais dos outros países para fazer o teu, é não só porque nós estamos sempre habituados a fazer tudo igual aos outros e nunca nada idêntico ao nosso. Por isso é que a maior parte das coisas que nós fazemos nos nossos trabalhos nunca tem valor cultural, porque não é nosso. E depois acabas por não ter valor nem nos sítios que tu imitas, nem nos sítios de onde tu vens. Então, por isso é que eu disse que imitar ou tirar ilações dos outros países não é propriamente uma soma saudável para nós. Aliás, nunca foi. Por isso é que todas as coisas que nós imitamos, no nosso contexto, não deu certo. Nada deu certo. Pois. Se alguém conseguir me dizer, olha, nós do Brasil trouxemos isso, por isso é que temos isso, nós de Portugal trouxemos isso, por isso é que somos isso. Alguém me diz assim, tipo, na cara, e eu vou tentar perceber. Agora, temos é que valorizar o que é nosso, agarrar o que é nosso, internacionalizar o nosso produto, e quando internacionalizarmos o nosso produto, nós também somos um produto. Estás a ver? Ilações dos outros, o profissionalismo deles não é o nosso. Acha
acha que com o que nós temos, as nossas culturas, os nossos antepassados, nós poderíamos fazer uma coisa assim muito gira? Como Nós somos ricos demais. Nós somos ricos demais. Ricos. Nós temos tudo para mostrar para o mundo e sermos nós mesmos. Nós temos tudo. Agora, quando os nossos maiores representantes se convertem a poucos angolanos, então, ainda que tu tenhas alguma coisa boa, nem o próprio angolano vai ver, porque todos imitam todos, estás a ver? Minha senhora, minha senhora, barulho. Barulho. Tudo bem, filha, podes cantar, mas canta baixo, tá bom? Tá bem? Uma duvidazinha, acho que vi aqui as perguntinhas, que tá, o que falta para os nossos artistas poderem viver pura e completamente da sua produção? Políticas artísticas, culturais, primeiro, depois serem sérios com essas políticas, porque a nossa indústria, ou a nossa não indústria, é uma coisa muito pequena. Sim. Uma coisa muito pequena que podia ser organizada. Nós só não somos organizados porque não tem políticas culturais. Por exemplo, nós temos uma lei, que é a lei do mecenato, né? Temos a lei do mecenato, em que essa lei é uma lei, tipo, em palavras mais pequenas, é uma lei que promove a cultura. Faz com que o Estado seja um agregador cultural, incentivador, produtor até, faz com que outras empresas possam patrocinar atividades culturais, filmes, novelas, livros, tudo isso. Ou seja, uma cena é como se fosse o teu encarregado de educação, como uma empresa, que tu patrocina, para que tu possas fazer com que a tua arte seja exposta e seja comercial também. Entendes? Sim. Mas nós temos essa lei, mas ninguém mete essa lei a funcionar. Essa lei já saiu em 2015, foi alterada em 2019, nós estamos em 2020, não temos nenhum artista que tenha beneficiado do mecenato, nenhum. Então, o que nós precisamos são leis culturais, só. Essa pergunta vai ser um pouco... Como é que se está? Tem uma pessoa que está a dizer nos direitos para cavar. 3 nomes a não se esquecer quando falamos de cinema e teatro em Angola na nossa geração. Preferência, né? 3 nomes a não se esquecer para falar de teatro, cinema em Angola? Sim. Preferência da nossa geração, mas é como tu diz. Pronto, então essa pergunta tem que ser mesmo mais direta, porque vamos acabar por faltar com respeito a quem deu vida e dá vida, se calhar, para o teatro que não seja da nossa geração e Sim. catapultando a nossa geração, faltando respeito aos outros, estás a ver? Então, vamos lá ver. Vou fazer o seguinte, vou tentar fazer o seguinte. Old school, velha geração, né? Sim. Teatro. Adelino Caracol, Mena Branch, e é que eu estou a falar também de pessoas de Luanda, atenção. Sim, No fala. entanto, existe o teatro em Angola e existem províncias que têm homens a fazer teatro há 35 anos, mas há 40 anos. Só não tem a mesma visibilidade. Então, falo Adelino Caracol, Mena Branch, que têm nomes cimentados no teatro em Angola, e vou tirar alguém que eu conheço do Lubango, que é o Timóteo. Vocês veem? Timóteo. É do teatro. Nova geração. Flávio Ferrão, Tony Flampênio, e quem mais? Tony Flampênio, e quem mais? Que é do grupo Enigma, o Tony Flampênio, e Adérito Correia, o Bi, sim. Estavam 3 bons nomes. A cada província eu tirava mais outras pessoas, tirava o África do Ambo, tirava o Sincero do Benguela, tirava o Helder Cerejo do Lubango,
São pessoas que eu conheço do teatro da nova geração, estou a falar da nova geração há 17 anos atrás, que trabalham com teatro, mas nomes, são muitos nomes, na verdade são muitos nomes. E eu sou filho do teatro, nasci no teatro, nasci na representação, então conheço muitos nomes que nem vocês próprios conhecem, estão a ver? Então, mas ainda assim merecem a sua homenagem. Mas Tânia Buriti na televisão, Sim. Walter Tomás Ferreira na televisão, eu cresci a ver o Walter Tomás Ferreira na televisão, Raul do Rosário, Pai Grande, Aureliano Quaresma, que era o velho Pena, né? O avô Pena. Sim. Para quem tem mais ou menos 30 anos agora, conhece o avô Pena. São buenas, são muitos nomes, são tantos nomes que nem chega a 3. São muitos nomes e depois não são valorizados como deviam, não são homenageados como deviam, e as pessoas conhecem uns e não conhecem outros, quando muitos de nós conhecemos muitos e os que conhecemos às vezes nem são bons, estás a ver? Tem muito esse imbróglio cultural, infelizmente. Sim. E esses também são os que lhe inspiram ou lhe inspiraram? Sim, também. Porque são pessoas com quem eu vi, deram-me vontade para trabalhar, e olha que às vezes quem te dá vontade para trabalhar nem só quem faz muito bem, às vezes quem faz muito mal também te faz vontade de trabalhar, porque tu começas a perceber que foi. Não é assim que se faz, estás a ver? Ou poderia ser feito melhor, então você chega à conclusão que há pessoas que te dão forças porque fazem mal, então tu chegas à conclusão que vou trabalhar para ser melhor, para fazer melhor. Então, mas esses que eu falei são barras, eles são os craques. Tem outros, mas eles são os craques. Eu concordo consigo, né? Não tem como discordar. Como é que podemos atrair investimento para as nossas produções? Boa. Olha, é assim, várias formas dão para nós atrairmos investimento para as nossas produções. Mas pronto, como estamos a falar de cinema, né, da questão cinematográfica, vamos fazer o seguinte. Sabes quanto é que custa para fazer filmes? Custa dinheiro, né? Para fazer filme custa dinheiro, custa algum dinheiro. Mas nós podemos fazer low budget. Aliás, o cinema, para se proliferar e servir de aumento ao PIB, ao Produto Interno Bruto até, nós temos que massificá-lo, e massificar é fazer low budget, né? A baixo custo. Então, filmes em Angola podem ser feitos com 10 milhões de kwanzas. 10 milhões de kwanzas é um valor muito inferior aos que se pagam para fazer eventos como Miss, como comícios, como festas, que são coisas que tu consegues, são eventos de um dia, de 2 dias, de 3 dias. 10 milhões de kwanzas. 10 milhões de kwanzas, tu com 10 milhões de kwanzas consegues fazer uma produção cinematográfica com low budget, continua a dizer low budget, com todos os mecanismos de produção aí, mas com 10 milhões de kwanzas tu consegues fazer um filme que consegues render até 100 milhões de kwanzas, ou seja, 10 vezes mais do que o investimento primário. Então, mas isso como? Agarras nos filmes e metes nos cinemas existentes que nós temos. Nós temos o maior grupo de cinema que nós temos em Angola nesse momento, o grupo Quero, o Cinemax. Com o Cinemax, nós temos cerca de 5 províncias com cinemas bem postos, bem enquadrados. Mas ainda assim nós temos antigos cinemas que ainda estão em funcionamento, temos salas que nós podemos adaptá-las para a sala de cinema, é só fazer com projeção, podemos fazer cinema comunitário. Então, se em 5 salas de cinema tu consegues fazer 100 milhões de kwanzas, né? 100 milhões de kwanzas, do investimento de 10 milhões de kwanzas, imagino quanto número de emprego que você podia dar se agarrasses em 500 milhões de kwanzas e investisses em 10 produtoras. Uma produtora pode fazer um filme com 10 milhões de kwanzas. 10.
10 produtoras com 500 milhões de kwanzas podem fazer cada uma 2 filmes por ano. Esses filmes vão te dar 100 milhões de kwanzas, né? Vão te dar 100 milhões de kwanzas, são 10 vezes mais, ou muito mais. Imagina, isso estou a falar só em Angola. Só em Angola. Porque os filmes de Angola saem de Angola. Os filmes feitos em Angola vão para outras zonas a nível global. Então, você consegue consegues dar empregos, né, postos de trabalho, consegues catapultar a cultura nacional além fronteiras e pode se espalhar para Angola toda, criando um povo, uma só nação, né, de Cabinda Cunene, que só são teorias e a prática não chegamos lá. Então, nós conseguimos fazer isso. E não estou aqui a dizer números irreais, estou a dar números bem práticos, bem básicos, bem pequenos, que são possíveis de fazer amanhã. Se tu me des 10 milhões de kwanzas, eu com uma mochila nas costas, depois de fazer um filme, eu em 3 meses te trago 90 milhões de kwanzas. Sabe o que é que nós não temos? Sabes o que é que nós não temos? Nós não temos forças organizadas, infelizmente. Nós não temos políticas culturais, infelizmente. E nós não temos empresários. Nós temos nem políticos. Sim. Quando nós tivermos empresários que digam assim, olha, quando os empresários ganharem dinheiro com o seu esforço, com causa e efeito, com investimento, risco, lucro ou não, nós vamos ter pessoas que vão meter dinheiro numa coisa, vamos dizer, não, se eu ganhei, se em 10 milhões que é meu, do meu suor, meti, investi, ganhei 10 vezes mais, é muito lucro junto. É um lucro de 1000%. Um lucro de 1000% para um empresário que seja sério, sabe que é um lucro viável. Nós não temos instituições bancárias que se disponibilizam a ajudar a cultura. Nós não temos organizações culturais. Infelizmente, não temos organizações culturais que digam assim, nós temos... como é que se diz? Quando tu vais fazer um empréstimo, né? Vais fazer um pedido de empréstimo, tu tens que ter um fiador e tens que ter crédito para que eles possam te prestar esse dinheiro, né? Sim. Sim. Os artistas são pobres. Os artistas são paupérrimos. O artista que tiver um bom dinheiro, uma boa quantidade de dinheiro, é de um dinheiro que ele até conseguiu, mas não é um dinheiro propriamente que dá para investir. Porque se ele investir aquilo, poderá estar a investir em tudo que ele tem. Então, só por conta disso é que nós não estamos longe. Mas nós temos, sim, formas de atrair esses investimentos, como encontrando pessoas, né, coletivos ou particulares que queiram mesmo investir e que acreditem em Angola. Patriotas, primeiro. Precisamos de patriotas. Temos poucos. A Lucira Job, ela fez a seguinte questão: acredita que em Angola podemos fazer uma espécie de Hollywood Angola como se fez na Nigéria? Nollywood. Nigéria é Nollywood. E sim, acredito sim. E já dei aqui um exemplo que para alavancar a área cinematográfica, com 500 milhões de kwanzas, e isso não é sonho, é mesmo realidade, 500 milhões de kwanzas, tu consegues fazer em 2 anos, atenção, em 2 anos, tu consegues meter 2 filmes por produtor. Deixa eu explicar melhor. Uma produtora, por exemplo, Semba Comunicação, Obelisco, Geração 80, Play Entretenimento, temos várias, a Indústria dos Tantos, temos várias produtoras. Uma produtora pode fazer 2 filmes por ano com 500 milhões de kwanzas, ou seja, tendo com 50 milhões de kwanzas, fazendo 25 milhões de kwanzas por produção. 25 milhões de kwanzas. O que significa que 10 produtoras, cada uma te traz 2 filmes por ano,
significa que em 2 anos tu terás 20 filmes no mercado. Sabes quantos filmes nós temos no mercado de 5 em 5 anos? Não, por acaso não sei. 2. Só. Aqui Ou é. um de 7 em 7. Uau. Então, se tu com 500 milhões de kwanzas consegues meter 20 filmes em 2 anos, o que é que você vai criar? Vais criar o sistema giratório financeiro. Vais fazer com que os filmes se reproduzam cada vez mais. Vais fazer com que os teatros, os cinemas, no caso, né, todos eles, todos os que existem, os que não existem, os adaptados, adaptáveis, vão circular dinheiro. Quando tu fazes circular dinheiro nos cinemas, tu dás emprego a várias pessoas, dás emprego no projetor, no editor, no realizador, no ator, na produção toda, na tia, aquela tia que faz a comida, a mamã que faz a comida. Sim. Tu dar um emprego a trabalhar. Sim. Tá vendo? De janeiro a junho ela vai ter um emprego, né? Uma produção. De junho a dezembro ela vai ter outra produção, 2 produções. Então, mensalmente ela vai ganhar salário. O homem que faz os cenários vai ganhar dinheiro, o homem que faz o marceneiro vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro de forma direta e indireta com 50 milhões de kwanzas, porque se 10 milhões de kwanzas você consegue fazer com que tenhas 100 milhões de kwanzas, 50 milhões de kwanzas você pode atingir números bem maiores. E quando falo de Angola, fazes em Angola e depois fazes fora. E alguém pode dizer, se calhar, vais fazer filmes com muita quantidade e não qualidade. Se me disserem isso, eu vou tocar no ponto Nollywood. Nollywood, estava eu, sei lá, com quantos anos mais ou menos, pronto, sem fazer contas, mas há 16 anos atrás, estávamos nós a rir-nos, todos nós, angolanos, moçambicanos, guineenses, estávamos nós a nos rir dos filmes que têm qualidade que a Nigéria trazia. Sim. Nos ríamos, Feitiço em África, Mamá Monique, entre outros. Nos ríamos de tudo. No entanto, hoje a Nigéria está-nos a rir o tempo todo, porque aqueles filmes de produção independente, de produção quantitativa e não qualitativa, hoje são a segunda maior produção de cinema no mundo. No mundo. E promoveram a cultura deles, olha. Promoveram a cultura, intensificaram o cinema, sim, fazem dinheiro a sério e são das maiores causas de receitas de receitas do próprio país. Entendes, né? No entanto, não estamos com, eles não se pautaram no Brasil, não se pautaram em Portugal, não se pautaram na América, não, fizeram Nigéria. Estás a ver? Fizeram Nigéria, porque se eles tivessem feito isso, iriam fazer o Batman, Nigerian Batman, né? Iriam fazer o Robin Nigerian, iriam fazer coisas assim, iriam imitar, mas nós angolanos, como somos já os imitadores, então nós imitamos até quem não tem nada para nos dar. Nós somos um país com 30 milhões de habitantes, hoje 22 que temos oficiais, mas temos muito mais. As chuvas nos provam isso, né? As chuvas e outras coisas nos provam isso. Nós temos muito habitantes. Mas nós nos pautamos por um povo que tem 5 milhões de habitantes. Isso não faz sentido, isso não tem juízo. E esses somos nós. Tenho aqui uma questão. A Laurinda dos Santos. Ela disse: nos tempos acompanhei o live de um produtor e disse que não aceitaria fazer uma produção com este valor. O que pensa a respeito? Uma vez que muitas produções... Silvio, há tempos acompanhei a live de um produtor e disse que não aceitaria fazer uma produção com este valor. O que pensas a respeito? Uma vez que muitas produções são feitas com baixo custo. Com 10 milhões de kwanza, no caso, que ela disse. Laurinda... há 20 anos na Nigéria deviam ter produtores que não aceitavam fazer com 5 milhões. Hoje esses produtores ou morreram ou não existem mais. Então, esse é um dos produtores que vai deixar de existir nos próximos tempos, porque se tu não fizeres com aquele dinheiro
que puderes, tu não vais conseguir fazer com aquilo que deves fazer. Entendes? Então, um produtor que me diz isso, eu respeito o facto dele ser realista com ele e achar que a produção dele mereça mais. Mas também é um daqueles produtores que, como nós falamos na nossa Angola, não dá sangue, estás a ver? Se não dá sangue, então se não tem sangue para dar, ele tem que ficar num sítio onde só as veias dele funcionam. Porque nós conseguimos fazer com esse valor. Sim. Merecemos fazer com mais, claro, mas quando nós não temos mais, eu aprendi isso com a minha avó, quem não tem não inventa moda. E é de pequeno que você faz com que cresçam as coisas. É claro que 10 milhões, como eu disse bem desde o princípio, é um low budget. 10 milhões é equivalente mais ou menos a 50 milhões, a 50 mil dólares, né? Mais ou menos. Sim. É pouco dinheiro, mas é possível se fazer um filme com pouco, para que você depois consiga multiplicar isso. Um produtor que me diz isso é do tipo de produtor que eu acho que é um produtor mimado. Estás a ver? É um produtor mimado. Ele conhece dinheiro grande, normal, mas é mimado, porque quando você pensa que tens que dar passos na vida, tu tens que fazer o filme Falso Perfil. Nós fizemos o filme Falso Perfil com um budget muito minúsculo. Muito minúsculo. Sim. Vou te dizer aqui um segredo que nunca disse a ninguém. Vou dizer aqui. Yeah. O filme Falso Perfil foi um filme que o budget do filme é um budget que eu podia ter tirado, é um budget que eu ganho muito mais. Entenda, tipo, Silvio, vais fazer um filme, Silvio Nascimento, você já ganha esse valor, já tens esse valor no mercado. Sim. Né? Temos um filme para fazer, ok, qual é o orçamento desse filme? É esse. Tipo, tu engoles saliva e dizes, como assim é esse? É esse, tipo, para 3 dias, né? Não, é um budget que temos para o filme. E tu pausas assim, não ris, porque tu entendes que é a situação dos outros, né? Entendes, percebes que, pá, uau, é um valor muito baixo, é um valor que eu já não ganho aquele valor, mas é o valor total do filme, o que significa que estás numa posição que vais ter que descer, mas é uma coisa que tu estás a fazer, tu estás a criar conteúdo, estás a abrir uma porta, estás a fazer um trabalho que nem eles têm como te pagar. A Micaela Reis valia um bocadinho mais no mercado do que o valor que lhe deram. Mas sabe o que nós fizemos? Dissemos, não, calma aí. Nós queremos criar a indústria cinematográfica daqui a 5 anos. Nós estamos a pensar 5 anos, não estamos a pensar agora. Não estamos a pensar como esse produtor. Estamos a pensar daqui a 5 anos. Então, nós fizemos. Sabe o que aconteceu? Depois de nós termos gravado o filme, antes do filme... repara, antes Falso Perfil, acho que o último filme que tinha sido feito em Angola estava entre o Assalto de Luanda ou Guerra do Kuduro, qualquer coisa assim, e outros. Ou seja, antes do filme Falso Perfil, o último filme feito tinha sido há 7 anos atrás. 7 anos atrás. O último filme nacional, 7 anos atrás. Pois. Após o Falso Perfil, nós já temos mais 12 filmes nacionais. Sabes o que é que isso significa? Estamos a desenvolver mais. Que nós acionamos a bomba. E agora está a explodir. Isso é ótimo, isso é bom. E pessoas que esperavam 20 milhões ou 30 milhões conseguiram fazer uma limonada com uma rodela. E isso é importante. É isso que você tem que fazer. Tem que ensinar a alguma juventude angolana a fazer coisas com aquilo que podem. Por isso é que nós vemos essa nossa juventude numa promiscuidade total, porque querem dar passos mais largos do que aqueles que eles podem. Os jovens não querem mais ir para a escola de táxi, não querem mais ir para a escola a pé, porque supostamente a minha colega ou o meu colega vai a conduzir.
Mas, no entanto, o Foi. pai da tua colega conseguiu. Às vezes nem o pai dela, é o pai namorado, é o pai, sabe-se lá o quê. Sim, Entendes, né? É que sim. patrocinou o teu colega, a tua colega. No entanto, tu não queres ir a pé ou de táxi com o dinheiro que o teu pai tem. Esqueces que 5 anos depois tu estarás formada e estarás habilitada ao mercado do trabalho. Não, o que é que nós queremos? Nós queremos parecer que todos somos ricos, até porque Angola é um país rico, tem petróleo, tem diamantes, então eu devo ser um dos filhos do diamante de Angola, né? Mas não somos todos filhos do diamante de Angola. Claro. Não somos todos filhos do petróleo. Não somos todos filhos de pessoas que têm dinheiro, mas sim somos todos sérios angolanos que temos dignidade. Então, esse produtor que me responde isso, como disse, eu respeito a cena dele, mas ele é um mimado. Então, ele entende com o mimo dele, se calhar com 100 milhões de euros ele fazer filme. Mas ele que se entende com o mimo dele. Nós temos que ser mais humildes, só acho, né? Principalmente no nosso mercado. Já agora, seria possível criar uma zona de exploração cinematográfica, por exemplo, um espaço onde vários empresários e produtores artísticos são desafiados a criar um centro de networking cinematográfico? Não entendi, não percebi. Colou um bocado. Sorry. Será possível criar uma zona de exploração cinematográfica, por exemplo, um espaço onde os empresários e os produtores pudessem fazer desafios artísticos e criar um centro assim de networking cinematográfico? Nós temos isso. Nós temos um. Assim como o quê? Como o Projac, por exemplo, do Brasil? Não. É isso? Dá para fazermos isso? É que eu estou a ouvir com um bocadinho de corte. Infelizmente aqui tem que ser um corte. Assim como o quê? Deixa só tentar perceber. Agora já consigo ouvir. Agora está melhor. O exemplo que eu dei foi o Vale do Silício em tecnologias, ou Silício em tecnologias e Hollywood no cinema. Estás a ver? É assim, nós continuamos a errar na nossa caminhada. Nós estamos a falar de Hollywood, uma indústria que tem mais de 100 anos. 100. E estamos a tentar fazer uma comparação com Angola, que os filmes não têm uma continuidade de 4 anos. A indústria cinematográfica não tem uma continuidade do tipo, primeiro ano teve filme, segundo ano teve filme, terceiro ano aumentou, quarto ano aumentou. Estamos a fazer uma comparação errada e estamos sempre a seguir o trilho, o pior trilho. Nós fazemos comparação com quem se organizou. Nós não nos organizamos há 20 anos e não temos uma continuidade. Então estamos errados a fazer essa comparação. O que nós temos que fazer, ao invés de fazermos uma comparação com Hollywood, com produções estratosféricas, ou então em comparações hediondas, né? Digo, são comparações que nós agora temos esse mau hábito, fazermos comparações hediondas. Nós temos que fazer o seguinte: vamos ainda criar. Nós estamos a fazer, para ter uma melhor percepção, nós estamos a comparar uma indústria de sumos quando nós temos só a árvore, estás a ver? Nós só temos a árvore que dá maçã, mas nós próprios não sabemos fazer nada com essa maçã. Então estamos a competir com quem tem uma máquina de fazer maçã. Depois nós paramos de dizer, já imaginaste que esse teu pomar possa ter uma grande indústria a nível africano ou na zona toda asiática? Se calhar vocês podem ser produtores da Ásia. Não, estamos errados a fazer essa comparação. Nós temos que meter os pés no chão, né? Meter os pés no chão e dizer assim, vamos ainda criar. O que é que nós vamos criar? Vamos criar uma indústria. Ok, como é que se cria uma indústria? Bloco. Mas depois fazemos um muro. Vamos fazer uma casa ainda aí dentro desse cerco. Construímos uma casa. Ok, fixe. Tivemos
5 anos para construir essa casa. Aprendemos a construir a casa, sim, aprendemos. Quanto tempo levamos? 5 anos. Podemos conseguir fazer isso de forma melhor em 3 anos. Podemos conseguir fazer mais uma casa, sim, em 3. Quando nós aprendemos a fazer 3 casas, nós podemos conseguir fazer 10 com mais pessoas. Mas, na vez, nós continuamos a fazer as comparações erradas. Nós não temos nem mercado, nós não temos nem MEI. Nós não temos nem MEI sequer. Nós temos vontade e queremos fazer, mas nós ainda não temos MEI. Então não vamos comparar nunca mais com os mercados. Nunca mais. Vamos fazer, vamos criar o nosso. E então, é possível criar o nosso. Não temos como quais são os exemplos que nós poderíamos experimentar ou modelos que vai de acordo com a nossa realidade? Nigéria. Nigéria, pensei nesse tamanho. Nigéria. Olha, espera, eu vi aí uma pergunta, deixa eu tentar dar uma resposta tipo direta. Niurkas, né? Niurkas disse que, espera, acho que ela já começou lá em cima. Estamos a desenvolver, mas não com a qualidade requerida. O falso perfil podia ser muito mais desenvolvido, há muitos erros de som e um drama exagerado. Ok, sim. Niurkas, deixa eu fazer um enquadramento. Ela tem razão. Ela ou ele, Niurkas, tens razão com relação aos exageros que se tem. Tens razão com a baixa qualidade que se tem. Tens razão com basicamente tudo o que disseste. Só precisas de uma coisa, precisas de perceber que isso é um princípio. Se agarras num princípio e o princípio tiver sido perfeito, então nós precisamos dessa fórmula. Queremos todos fazer bem na primeira vez. Se tiver isso, nós nos desarmamos aqui de toda a arrogância ou qualquer coisa assim e queremos ver esse exemplo de algo que correu bem no primeiro momento. O problema é que quando olhas para um falso perfil ou olhas para um assalto em Luanda que foi há 10 anos atrás, 12, estávamos sempre a compará-los com os outros que já estão há 100 anos, há 200 anos. Então a nossa comparação está errada. O que nós devemos fazer é, tu podes dizer, não, vamos nos inspirar nos outros. Ok, mas como é que nós podemos nos inspirar nos outros se os outros estão há 25 anos de luz e nós estamos a começar? A inspiração que nós teremos, há uns meninos ultimamente que têm estado a fazer uns vídeos a comparar filmes, tipo do Will Smith, como fizeram uma comparação da Casa de Papel. Não sei se vocês têm estado a ver umas misturas dos miúdos, acho que eles são nigerianos ou pronto, em África. Os miúdos fazem cópias dos filmes. Sim. Aquilo é um exemplo de como é que nós estamos. Os outros têm produção magnífica, os outros têm apoio. Você não consegue falar de cinema no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, sem apoio financeiro, não consegue falar. Sim. Mas, no entanto, em Angola não tem nada disso, ninguém se responsabiliza por isso. Nós queremos picar quem fez, está a ver? Não é o momento não é picar quem fez. Todo mundo que fez aquilo tem noção de que não está bem feito. Acredita? Todos nós temos a máxima noção que isso não tem os condimentos necessários para se fazer um produto. Se daqui a 5 anos essa não será a mesma conversa. Que daqui a 10 anos nós todos vamos nos rir de onde nós começamos e vamos ter respeito do nosso início. A ver? Tudo o que eu quero pedir é que respeitem o nosso início, a nossa dificuldade financeira, porque nós não temos, nós somos pais de família, atenção, somos pais de família que estamos aí brincar com a nossa arte, no ponto de vista de muitas pessoas, estamos aí brincar com a nossa arte para trazer comida para casa. Muitos não trazem, muitos não levam, muitos não dão, mas estão todos a meter o peito à bala, estão a dar peito à bala para daqui a 4 ou 5 anos os nossos filhos, que infeliz ou infelizmente terão boa parte do que nós temos. O nosso ADN é forte.
Então, os nossos filhos daqui a 15, 10 anos terão muita parte do que nós temos. Então, eles não podem mais ter as dificuldades que nós temos hoje. Quando eu falo de cinema, falo de quase tudo no país. Sim. Então, é importante o Lucas e outros angolanos perceberem que não façam mais uma comparação desses filmes. Esses filmes não são comparativos, esses filmes são iniciativos, se esse termo existe. Agora existe. O Silvio disse que inventou e agora existe. Mas existe. Então, tenho uma dúvida aqui. A gente sabe que é CEO de, acho que é da Telas, não é? Uhum. Qual é o maior objetivo que pretende atingir? Acabar com essas brincadeiras, dessas comparações. Já não tem. Prontos. Mas só, claro, assim não é só, é muita coisa Não, para essas comparações. Brincadeira da parte. Até elas, todos estão aqui, convido a irem, por exemplo, ver agora. A Telas é uma plataforma digital, streaming, é como a Netflix, ou seja, quem somos nós? Quem somos nós, Telas? Nós somos os adversários da Netflix. Sim. Algumas pessoas vão rir. Algumas pessoas vão dizer, nunca ouvi falar. Yeah. Algumas pessoas antes do Covid-19 nunca tinham ouvido falar do Zoom. O Zoom já foi inventado há muito tempo. Há muito tempo. No entanto, da noite para o dia, o proprietário da Zoom, como as pessoas gostam muito de dinheiro, pronto, tem uma notícia boa. Faturou 4 bilhões da noite para o dia. Nós não estamos a viver a era Covid em um ano. Estamos há 2 meses e meio. Então, como gosto muito de dinheiro, tem uma notícia boa. Há menos de 2 meses, ele fez 4 bilhões com um projeto que ele fez há anos. Então, a Telas é uma plataforma digital, de streaming, é uma plataforma de streaming, que nós podemos meter filmes, séries, novelas, todo tipo de produto audiovisual lá, em língua portuguesa ou não, e em qualquer parte do mundo, você pode ver. No momento que está agora em casa, pode clicar agora telas.ao.co. Nós temos o Telas nos telemóveis, iPhones, Samsung ou Android e iOS, né? Temos o aplicativo nos computadores, já estamos organizados nesse sentido. Sabe quem nós seremos daqui a pouco? Nós seremos dos maiores produtores de cinema audiovisual da zona Poló. Mas por que nós seremos isso? Não, se calhar se eu estou muito convencido. Não estamos convencidos. Nós sabemos onde é que é o caminho. Só vamos caminhar. Sim. Uma vez eu ouvi, eu andei a procurar, tipo, andei a encontrar, sabe? Eu procurava, tipo, na religião. Então, eu andava por várias igrejas. E uma delas foi a Igreja Universal. E eu via, mas isso já foi tipo uns 12 anos atrás. O pastor, na altura era um pastor, ele estava a dizer algo, estava a dizer assim, eu sei qual é o caminho. Eu vou ser bispo. Ele dizia isso, eu vou ser bispo da Igreja Universal, cara, eu conheço o caminho. O caminho é aí, eu conheço. Agora, vou trilhar, vou trabalhar arduamente, eu vou ser bispo. Ele estava a dizer isso. Olha, nunca mais tinha visto o senhor. Há uns 3 anos atrás, eu ligo a televisão, naqueles programas de televisão, e vejo todo mundo a fazer sim, na Igreja Universal, chama-se João, Bispo João, o nome dele, o senhor usa óculos, é jovem, ele deve ter agora mais ou menos 45 anos. Na altura ele devia ter 32. E eu, tipo, sentado na cadeira, né? Não sei como vai entrar o bispo, não sei, está todo mundo a fazer uma vênia quase de respeito ao senhor. Quando entra o senhor, é aquele senhor que há anos atrás estava a dizer a todo mundo lá à frente que ele seria bispo. Mas ele conhecia o caminho, sabia onde é que era o caminho, só precisava de trilhar. Então, isso não é convencimento, não é ser convencido nem nariz empinado, não. É que quando você conhece o caminho,
Queres ser advogada? Vou estudar para ser advogada. Tens de fazer o curso de Direito. Sim. Tombas de cambalhota, reprovas, fazes recuperações, tens de fazer isso e anos depois vais ser aquilo que tu progrediste. Então, nós somos os adversários da Netflix a nível da zona Palop. Temos uma plataforma que se chama Telas. A Telas tem, quando nós começamos, um dos nossos handicaps, um dos nossos problemas, um dos nossos receios era, epá, num país que temos filmes de 7 em 7 anos, como é que nós vamos conseguir alimentar uma plataforma dessas? No entanto, sabe o que nós descobrimos? Que nós temos mais produtores de cinema ou de audiovisuais, muito mais do que aqueles que nós conseguimos conhecer no Janela Aberta, no Zap News, no Facebook. Temos muito mais. Temos muito mais produtores a fazerem trabalhos. E a partir do momento que nós dissemos nós somos telas, nós distribuímos cinema e audiovisual, nós começamos a atrair muitas pessoas que faziam esse trabalho. Hoje em dia, se tu fores por tela, nós temos mais de 40 filmes. Como é que se explica que você tem mais de 40 filmes num país que de 7 em 7 anos não se faz?